Na tranquilidade, e aí? Tudo certo. Tudo certo por aqui. Bem, vamos lá. Primeiro, lembrando a vocês que no próximo sábado vai ser a nossa última aula de dezembro. Nós retomamos em janeiro, tá? Nós vamos ter um recesso... Última aula eu levei um susto. Ai, eu recém comecei. Não, é só porque a gente vai fazer um recesso, né? Porque já seria... Sábado vai ser a última aula, 19, depois já entra a época natalina, a virada do ano e tudo isso. Aí a gente retoma no começo de janeiro. Também pegando um recessinho para o começo do mês. Deixa eu até consultar aqui o calendário para confirmar para vocês. Aí, então, a gente retoma na segunda semana. Mas eu estava pensando em ver com vocês isso, na verdade, né? O que vocês acham disso, se todo mundo vai querer continuar. Janeiro tem mais sábados, né? Tem 5 sábados. Então, o primeiro sábado vai ser dia 2, depois vai ser dia 9, 16, 23 e 30. Então, eu estava pensando de retomar dia 9 as aulas, que acho que é um bom tempo, né, já. Por mim tá ótimo. Certinho. Por mim também. É? Isso. Bom, tem esse recesso, né? E já não é um dia bom. Acho que fica bom, sim. Fica bom, né? Que vão ser, então, 3 semanas, quase 4 semanas. Sem aula. Quase 4. Isso. Então, tá bom. Então, a gente mantém, então, janeiro, dia 9, a gente volta, mas não se preocupem que eu vou, enfim, vou lembrar vocês, a gente vai, seguir em contato até o começo do mês. Em janeiro, a gente, então, vai começar a ver os estudos de cores, paleta de cor e coisas de teoria da cor. Então, eu vou enviar para vocês também um material base, porque eu acho que, enfim, facilita todo esse processo. Tem muita coisa muito ruim na internet, que acho que às vezes mais confunde que auxilia. Então, por isso que eu vou separar um material curto, assim, com as coisas principais, tá? E eu vou passar uns exercícios para vocês também, na nossa última aula, porque vocês podem ir fazendo também, se vocês quiserem, tá? Já nesse sentido de explorar as cores. Então, vamos lá. Vou apresentar aqui agora minha tela para vocês. Eu separei aqui, achei bem legal essa funcionalidade. Google, né, a gente tem usado todas essas aulas, porque tem funcionado muito, porque ele trabalha com detalhes. E como a gente já vai começar nas próximas aulas, né, em janeiro, falar de cor, achei interessante essa abordagem deles, que é por meio das cores. É um tour com base em cores, né, de obras que têm uma cor predominante. Então, esse, por exemplo, é o tour da cor azul. São obras de diferentes períodos em que o azul é predominante. A primeira é uma cena do Vermeer. Não sei se vocês conhecem o trabalho dele. Ele é um pintor cujo trabalho foi até inspiração para a escrita de um romance chamado Moça com Brinco de Pérola e um filme de mesmo nome. Então, ele é um pintor do barroco holandês e esse é um quadro, acho que muito delicado dele. Os quadros, eu particularmente gosto muito dos quadros dele. E ele normalmente apresenta cenas domésticas. E eu trouxe essas pinturas porque para vocês verem as possibilidades de uso de uma mesma cor.
E o que essa cor pode suscitar, dependendo do contexto em que ela é utilizada, dependendo dos elementos, né? Então, nessa a gente tem uma cena doméstica em que uma mulher está lendo uma carta com o mapa ao fundo. Então, muitas vezes ele representa cenas simples, né? Então, tem uma outra com a mulher com uma leiteira, algumas outras também, sempre com uma luz lateral, mas com uma cena bem delicada. As pinturas dele vão ser diferentes, né, do que a gente tem de referência do barroco italiano, por exemplo. Então, essa é uma pintura muito interessante, de que ela tem uma suavidade muito grande. E é isso, representa um ato comum, mas um ato comum com muita delicadeza, né? Então ele vai tematizar esse cotidiano. Bárbara, o que você pode me dizer dessa pintura e do uso da cor que ele deu? O que você acha que ela suscita? Então, na verdade, uma coisa que eu vou falar que eu achei muito interessante é realmente essa questão da luz que ele traz na pintura. Inicialmente quero falar isso porque, nossa, até eu tô assim, meio abismada. Uma coisa, pequenos detalhes, inclusive ali a sombra da própria cadeira, assim, lá do fundo, assim, dá essa impressão, né, de luz ainda muito maior do que a parede mais clara ali, né? Dá pra ver que ele usa bastante as cores sólidas em alguns pontos, né? Ali na camiseta da moça, ele não faz uma diluição, ele faz a diluição da tinta ou ele faz meio que uma veladura ou só detalhes com branco? Eu não consigo identificar isso. Acho que não tem como saber, não. Essa aqui acho que a gente não consegue aproximar, não. Não consegue, né? Bom, mas eu percebi isso. E é bem interessante esse jogo, que por mais que tenha essa cor, né? Tem várias cores escuras, enfim. Só a camiseta dela, acho que pelo fato de até ser o tema central ali, né? Deu bastante destaque também. Uhum. Quais são as cores predominantes dessa imagem? Eu vejo que, eu vejo que o azul, né, principalmente pelo meio, o marrom, são mais cores frias, na verdade, até, né? Eu vejo cores neutras e cores frias. Isso mesmo. É isso. Pretinho ali básico, marrom, o branco, azul. Vejo essas cores. Exato. Então a gente tem um azul, tom de marrom, um amarelo ocre, né? Então todos eles compondo e não tem assim, não tem tanto, né? Não tem uma utilização de cores quentes, né? Lembrando que dependendo do tipo de amarelo, ele pode ser um amarelo que tende para o frio ou tende para o quente, tá? Se ele for com aspecto mais acinzentado, ele tende para o frio. Se ele for muito vivo, ele tende para o quente, e assim com outras cores também. E o que você acha desse elemento azul na parte central do quadro, né? Que é essa camiseta que ela está usando, essa parte de cima. Não sei se é um tipo de vestido antigo. Ele parece, na verdade, uma camiseta, não uma camiseta, né? Um casaquinho, né, por cima, na verdade. Pode ser mesmo. Nossa, e até os detalhes, né, do amassado, né? Da roupa, assim, com essas sombras. Muito show. Isso é o que a gente chama do drapeado, Bárbara. Hum, Que é esse trabalho com claro e escuro para fazer essa textura da roupa, né? Inclusive, uma coisa que eu ia te falar, que você perguntou sobre a questão, né, dos detalhes da roupa, muito possivelmente ele fez isso com os degradês mesmo, né? Fazendo degradê, sim. utilizando o azul e o branco. Entendi. É drapeado, né? Isso, Eu vou até anotar aqui. drapeado. Vamos ver a próxima. Ah, a gente conseguiu, ó. Ai, gente. Quando chegar mais perto, a gente pode ver alguns detalhes. Eu não consegui ver muito bem, mas o que é isso no rosto dela? Parece ser um cabelo, uma parte do cabelo. Hum,
Gente, que lindo. Lindo, né? Da, da... Oi? Pedi pra Zidia comentar um pouquinho dessa. Ah, sim. Nossa, muito bonita, né? E você mudando aí de uma imagem para outra, tivesse uma passagem, o mesmo azul, né? Como que é predominante? Pintura anterior, esse daí, você já reconhece esse azul. E a água feita nesse tom de azul com branco, porque, assim, eu acho que pintar água é uma coisa muito complexa, né? Eu diria. E esse ficou, assim, de uma sutileza, uma calmaria com essas cores, as luzes. E aqui embaixo, tem embaixo como são pessoas, né? Se não me engano, um tronco e pequenininho embaixo. Parece uma pessoa, aqui. E assim, praticamente dois tons, três tons de cores aí, para fazer toda essa imagem. Então, ele reconhece, né? Parte lá ao longe, o céu, o reflexo, né? A água e os reflexos do céu, trabalhar esses tons. Ou tons frios, né? Uhum. Achei muito interessante, muito legal, assim. Olha, pensa uma pintura, uma imagem, algo simples, mas bem complexo de fazer, né? Eu diria, assim, para mim, passa isso. Camadas, degradês, isso é interessante. Isso, reflexo na água, né? Imagem lá fora da luz. Isso aí. Desse mesma pessoa, né? Uhum. Olha esse tronco, nossa, vendo de pertinho, assim. Eita. Ele faz tudo isso com o pincel, né? A marca do pincel ali para fazer. Sim. Tem a textura aqui, né, na água. Toda marcada. Essa sim parece uma veladura, viu? Parece Isso. até uma cor clara por cima e uma cor escura. Uma veladura de uma cor escura. Né? A atenção nessa é que toda a pintura tem essa marca desse pincel, né? Essa marca horizontal. Não necessariamente precisaria isso, né? Isso foi uma escolha. Um detalhe muito bonito desse quadro é essas luzes, né, Zidia? Isso me chamou muita atenção, né? A luz lá na frente, o reflexo na água, como que isso ficou interessante, né? Para a pintura como um todo. Muito bonito, muito delicado. Não é? Também, aí a gente já tem. Eu acho que aí o azul pode vir tanto como um elemento de calma, como um elemento melancólico. Vocês estão ouvindo esse barulho? Aqui? Começaram a fazer uma obra aqui do lado. Bem pouquinho, não, quase imperceptível. Ah, tá bom. Qualquer coisa eu mudava de locação. Então, eu acho que é interessante ver como essa cor pode ser utilizada de maneira versátil, né? Tanto para sugerir calma quanto para sugerir tristeza. Dá essa impressão, né? Essa simplicidade, mas uma coisa meio solidão, assim, da tristeza mesmo. A água tão calma, essas luzes, aquilo tudo assim, parado, sabe? Passa isso. Exatamente. Nossa, que show os detalhes, né? Mas quando olha assim de pertinho é outra coisa. Sim. Com certeza.
Aqui uma outra também, né? Também uma paisagem no mar. Essa aqui a gente tem até as informações, né? Dessas duas mulheres que estão andando na praia. E a ideia era, né? Elas foram dar um passeio e aproveitaram essa hora azul, quando o céu e o mar parecem se fundir. Então, essa é uma pintura que eu acho que ela também carrega essa ideia de calmaria que o azul pode proporcionar. Até por essa, vocês veem que quase que perde a noção entre o horizonte e o mar. Então é como se tudo se fundisse. E é uma composição que já sugere essa caminhada, né, daqui para cá. Já indica essa ação de caminhar, né, para elas estarem nessa ponta. Então, acho que é uma bem interessante. Pedi para vocês notarem aqui que, ainda que aqui seja areia, esse tom de azulado também está aqui na areia, né? Que fica parecendo um cinza. Dá para ver até essa diferença aqui entre o que seria esse amarelinho bem claro da areia e esses tons azulados. Então, aí também, novamente, predominantemente uma cena com a cor azul, né? Acho que ele fez ali até uma veladura, né, na areia, para dar esse tom de azul. Sim, pelo que me parece foi isso mesmo, Bárbara. Nossa, muito Então, fazendo uma bonito. camada de amarelo por baixo e depois por cima uma camadinha de azul diluída, né? Sim. Então Nossa, e o show que eu achei interessante ali é, de novo, essa questão da luz. Dá para perceber, assim, é como se a gente visse realmente a cena, o reflexo do sol no vestido da moça ali, né? Muito show. verdade, verdade, Bárbara. É isso, com certeza. E acho que essa é muito similar a essa segunda que a gente viu, nesse sentido do emprego da cor. Esse emprego do azul na paisagem, o emprego do azul na paisagem, que vai sugerir justamente tranquilidade, né? Uma cena tranquila. Então é muito similar mesmo, né? Então a gente tem aí uma pintura do final do século XIX, então já evidentemente muito marcada pelo impressionismo, esse tipo de representação. Daí a atenção à luminosidade, né? Essa representação da luminosidade, Bárbara, que você ressaltou. Essa velocidade, né, que a Bárbara comentou, que você está falando, acaba que deixa a pintura assim com mais uma vivacidade, né, diferente da anterior. Esse ponto branco com essa luz, esse tom amarelo, deixa aquela coisa mais viva, assim, por mais que tenha aquele mar, aquele horizonte ali sem fim, que se misturam tudo, você consegue ver aqui uma, não sei, eu vejo uma coisa não tão solitária, né, quanto a anterior. Traz um pouco. Exato. Eu também concordo, Exídia, parece sugerir muito mais uma coisa contemplativa do que algo solitário, né? É muito legal essa luz aí na areia que você comentou, e na roupa. É incrível isso. Muito bonita a pintura. Muito linda, né? E vejam que com poucas cores você consegue um efeito primoroso. São pouquíssimas cores, né, utilizadas. Isso que é incrível, né, de fazer aí. Aquela questão, a quantidade da tinta, né, da água, isso e da veladura na areia, muito lindo, né? Muito bom. Exatamente. Esse detalhe da areia acho que é uma coisa incrível, né, desse quadro. Bacana. Ó, é bom também que tem até algumas informações, né? Então,
Foi uma pintura que ele fez a partir do passeio da esposa dele, acho que com uma amiga ou parente. Depois, no ano seguinte, ele recriou essa pintura. Então, ele... Não sei se ele desenhou antes, depois fez a pintura. Bacana. Ronaldo, quero ouvir você. Ronaldo, você tá aí? Tudo bem. Quando você estiver por aí, se você estiver me ouvindo, aqui a gente tem uma cena de banhistas. Percebam que, né, nós já temos 3 pinturas que estão relacionadas ao mar. E, Exídia, me ajude com essa pintura, então. O que a gente pode ressaltar do uso do azul, das pinceladas, da composição, das cores? E aí eu acho que é algo mais complicado, né? De você ressaltar a luz, a pincelada e o movimento da água, né? Porque aí já tem mais esse movimento. O Ronaldo está falando agora, né? Deixa ele falar. Não acho que só deu interferência. Ah, tá. E aí, assim, acho que aquela coisa, a marca do pincel, né? Aquela tinta mais diluída, só que com mais diluída, hora mais pigmento, para dar esse efeito, né? Foi trabalhando essas camadas aí. Já tem mais azul, mais verde, é algo bem mais colorido, assim, diferente das outras imagens que a gente viu dele. Agora vem mais esse uso da cor, né? Mais cores, mais alegre, mais vivo. Foi trabalhando em camadas aí, né? Hora mais diluído, hora o pincel, dá para ver, acho que um pincel mais redondo, né? Para fazer essas marquinhas, ondulação. Incrível, assim, isso no corpo aqui, né? A transparência aqui da água. Essa é uma veladura, né? Uhum. Sim, nessas partes aqui. Isso. E mais em cima. Assim, muito legal, assim. Trabalhado, assim, acho que com muita paciência, uma pintura mais demorada de fazer, né? Faz uma parte, espera secar, fazer outra, que não dá para fazer de uma vez. Mas isso, Mais assim, trabalhosa, né? isso. Como é que você acha que foi a ordem da pintura? Por onde ele começou primeiro? Como que ele fez esse efeito do mar? Eu acho que a questão do desenho, né? Primeiro delimitando aqui os corpos, né? Mas que ele tenha feito com a própria tinta, né? Já que eles não têm uma marquinha tão que ressalta tanto, né? Porque o corpo está na água ali e fica mais não tão nítido. E depois a parte escura. Me parece que mais a parte escura, mais no alto, e depois outras camadas por cima, mais claro, depois o amarelo, essa impressão. E parece que, por último, essa transparência aqui no corpo, nesse corpo central, né? Imagino, posso ter sido assim. E como predomina também esse amarelo, nesse fundo amarelo, também poderia ter tido esse amarelo, depois o azul, depois essa parte mais escura, e no canto direito aqui inferior, onde predomina mais amarelo, mais verde, fazendo essas camadas, mais claro, mais escuro. Eu acho que deve ter sido assim. Exatamente. Bárbara, o que você achou interessante dessa? Então, nossa, esse jogo de cores, né? E acredito que ele fez até uma veladura aí, acho, né? Na parte da água.
e realmente deu essa impressão de transparência, né? E ao mesmo tempo, na minha opinião, assim, um pouco de profundidade, como se realmente essa impressão de água, assim, em movimento também. Achei muito show esse jogo de cores, que ficou muito legal. E também dá para perceber ali que ele faz isso com. Ele faz alguns movimentos um pouco bruscos. Acredito que em algumas partes ele usa a tinta um pouco mais concentrada, né? Para dar Dá essa pra ver aqui, impressão. é bárbaro. Sim, sim. Legal. Continue, pode continuar. E aí, a partir disso, ele deixa bem evidente alguns movimentos, né, do próprio pincel. Acredito que justamente para poder deixar essa impressão de movimento da água, né? Muito show. E também essa luz que ele retratou ali, né? Achei muito show. Principalmente ali na parte dos corpos, assim. Na parte do ombro ali a gente vê uns pontos de luz. Achei muito bonito também. Sim, aí a gente já tem algumas cores quentes já sendo utilizadas, né? Sim, sim. Então, isso vai dar uma outra. Vai diferenciar, né, essa pintura das anteriores. Então, você já tem esse uso de cores mais quentes também, combinadas às cores frias. A veladura que você enfatizou, então a gente tem muitas veladuras aí, inclusive. Então, lembrando também dessa ideia de fazer sempre o que parece que está no fundo, não fazer sempre a transparência por último. Então, aqui, né, por exemplo, trabalhar o azul e verde. Por último, dar os detalhes da pincelada. Então, fazer primeiro os corpos, depois fazer a água transparente por cima dos corpos. Né? Aqui a gente tem muitos degradês também, do amarelo para o verde. E é isso, possivelmente feitos misturados na tela. A gente tem aí ele, né, a gente não mostra a data da pintura, mas fala de uma descrição dessa paisagem, né, que o pintor descreveu como sendo um sonho. Aqui a gente consegue ver até uns detalhes da pintura. Estão vendo a questão da textura? E aqui a Sim, gente vê sim. até a tela por trás, olha só. Isso que eu ia comentar a tela, né? Parece muitas e muitas camadas, mas quando aproxima você ainda consegue ver essa marca da tela, né? Interessante. Exato, exato. E vem que no final, esse efeito todo ele é conseguido a partir de todas essas camadas, essas pinceladas com textura também, que a gente vê aqui. Com muita textura e com muitas tonalidades. É isso que vai dar a riqueza toda dessa pintura. Né? É uma pintura muito linda. Essa pintura tem cenas maravilhosas de pintura, maravilhosas, maravilhosas mesmo, de banhistas, tá? É incrível. Aí a gente também vê uma pintura, também, não diz a data, mas acredito pelas características também, do finalzinho do século XIX ou começo do século XX. Tá? Então, também bebendo dessas referências impressionistas e pós-impressionistas. Então, percebam como essa pintura adquire uma outra coisa quando a gente se afasta. A pintura, a gente chega perto para ver os detalhes, se afasta um pouquinho para ter a dimensão de tudo. Por isso que eu falo para vocês, acho que esse Google Arts and Culture, ele permite que a gente se aproxime dessas imagens, das telas, né, a partir dessas reproduções pela fotografia. A gente consegue ver esses detalhes. Se a gente visse isso normalmente pegasse, baixasse uma imagem dessa, a gente provavelmente não teria essa qualidade fotográfica, a não ser que a imagem fosse muito boa. Então, a gente consegue ver aqui até nessa parte da tela que não foi pintada muito, aqui a gente consegue ver os craquelados também da tinta a óleo. Né? Então, a gente consegue ter acesso a tudo isso com esse nível de detalhamento.
Verdade. E, nossa, faz toda a diferença. Porque, igual alguns pequenos detalhes que normalmente a gente talvez não ia conseguir saber. Tem algumas coisas que a gente não consegue saber por foto mesmo. Mas aproxima muito, assim. Então, desde o detalhe das pinceladas, a gente consegue descobrir as técnicas também, analisar as técnicas, né, com mais precisão. Algumas. É maravilhoso. Exatamente. E é isso que vai fazer com que a gente tenha fluência no que a gente vai representar, né? Tanto o exercício da cópia quanto esse exercício de observar as soluções que os artistas deram. Então, como é que eu posso fazer esse mar revolto? Como é que eu posso fazer esse mar que consiga despertar esse movimento, né? Esse mar é puro movimento. Acho que enfatiza muito a própria cena do nado, de, né, água, né, água em movimento, a partir desses corpos, né, nadando. Acho que ele consegue captar isso muito bem. Ronaldo, quer falar? Não, aquela hora eu só tinha me atrapalhado com a tecnologia, daí eu não conseguia clicar aqui no celular. Sim, tudo bem. A noção de movimento realmente é muito bela, né? Sim, belíssima. Tem outra coisa também, Ronaldo, que é assim, um detalhe em relação a esse movimento, que é até essa composição, essas diagonais, né? A gente tem o corpo estabelecido em diagonal, e vocês sabem que, né, essas linhas diagonais, elas vão tender ao movimento, assim como as linhas verticais também. Você vai ter uma ideia de movimento maior, sobretudo nas diagonais. Quando as composições são muito horizontais, a gente já tem uma ideia de estabilidade. Então, acho que deixa bem dinâmico, né? Então, o corpo está numa diagonal, os membros também estão em diagonais. Então, você tem também até uma composição em que carrega esse aspecto fotográfico, né? Não tem a intenção de representar isso com distanciamento, por exemplo, como essa. Essa a gente já tem uma representação em que as pessoas estão sendo colocadas inteira, né? Os corpos estão inteiros na paisagem. E aqui a gente já tem. Opa! E nessa, a gente já tem um tipo de composição que parece que foi uma cena flagrada. Né? Por isso essa ideia da composição fotográfica. E o microfone tem muita interferência. Como se estivesse muito perto do computador. Acho que o celular muito perto do computador, ou o computador muito perto do celular. Dando umas interferenciazinhas. Eu achei interessante das obras assim que são voltadas mais para a água, para mais representação, elas trazem muito esse ar, né, de profundidade. Eu acredito que o azul também ajuda muito nisso, né? A anterior lá, eu achei muito interessante a parte ali das montanhas. Ele consegue pegar ali, o horizonte do mar e um tanto das montanhas lá também. Aí tem aquele ponto de luz em cima das montanhas ali também, amarelado, que faz lembrar essa representação do pôr do sol. Exatamente. Uns pequenos detalhes, né, em relação à luminosidade, que dão toda a diferença. Sim. Ótimo, a gente já vê até essa aqui, né, já dá até para a gente perceber a localização do Sol, por isso, né, Verdade, dá mesmo? antes do Sol se pondo, um pouco antes do Sol se pondo, né, numa tarde, e a gente já consegue perceber onde que ele está, né, por meio do modo como a luminosidade é representada. Ótimo, Miriam. Vamos lá. Miriam, você pode começar a comentar dessa?
Posso sim. Eu acredito que esse azul no fundo, né, traz bem essa sensação de calmaria, as flores mais, né, sobrepondo a tela, dá um ar também de tranquilidade, né. Achei muito legal essa questão dos galhos, nem todos os galhos têm as florzinhas, né. Eu acredito também que a cor delas combinou bastante com o azul no fundo. Os galhos não são aquele verde, né? Nem aquele marronzão também, são bem mais neutros. É uma tela assim que traz realmente assim, faz lembrar essa questão primavera, né? Tudo florescendo. É Sim. isso. Tem as informações, né, que ele representou as amendoeiras a partir dessa ideia, né, desse ponto de florescimento, fevereiro, logo anterior à primavera. Esse é um quadro muito famoso do Van Gogh. Acho que tem uma delicadeza aí do próprio tema e do tratamento também. O rosa, né, essas tonalidades tendem para o rosa junto com o azul também, dando um contraste bem interessante, né? Branco aí predominando nas flores, junto com as pitadinhas de rosa, né? Então aí também cores frias, né? Uma outra cor quente com vermelho mais puxado, vermelho mais forte, mas predominantemente cores frias, né? Já vai ter essa ideia. Uma coisa que eu vejo é que, na verdade, são cores frias, mas são tons suaves, tons pastéis, né? Daqui dá essa impressão de suavidade. Sim, com certeza. Com certeza. Ó, tem essa informação de que foi um presente para o seu sobrinho recém-nascido. Que se chamava Vincent. Então, aí por isso a gente já tem a questão da delicadeza do tema, né? Ela se justifica pela finalidade de presentear e presentear uma criança. Né? E o tratamento dessa amendoeira, esse tratamento delicado, né, essas tonalidades também em tons mais claros, também transmitindo a ideia da calmaria, tanto pelo tema quanto pelo modo de representar. Então, o fato de ser uma pintura para um recém-nascido, acho que já diz muito sobre as características dessa pintura, né? Não é à toa que, quando você pensa numa decoração, por exemplo, num quarto de criança, você não vai ficar colocando cores que sejam cores muito fortes, você pode colocar uma ou outra, mas no geral são tons pastéis, tons que incitem a calmaria, né? A gente tem toda uma questão né, que é estudado pelo viés da psicologia, né, psicologia das cores e por outros vieses também, de pensar o que as cores podem suscitar. Então, você não vai ter uma parede vermelha no seu quarto, porque o quarto é um lugar de descanso. Então, o vermelho é uma cor mais forte que chama para ação. Você pode ter paredes de várias cores, mas o vermelho, uma cor forte assim, normalmente não é o que é feito, e tampouco é o que é indicado, né? Então, enfim, isso é muito importante também. Pensar que as cores elas podem ser veículos de significado, ou elas podem trazer algum tipo de característica, elas podem suscitar coisas na recepção, né, das pessoas que estão vendo essa recepção, ela vai ser diferente de acordo com o que o artista programar para aquilo que o artista conceber, né? Então, é muito importante. E aí a gente tem toda uma série de estudos, não só da psicologia também, né? Mas da própria comunicação, né? Da própria sinalização. Não é à toa que sinais de trânsito você tem contrastes muito fortes,
né? Cores específicas, o vermelho, o amarelo e o preto e o branco, cores que chamam a nossa atenção, né? No caso, o amarelo e o preto. E tudo é muito bem pensado para em que lugar aquilo vai ser colocado. Então, vou colocar uma placa de um sinal importante em cima, eu vou colocar no lugar onde ela se destaque, eu vou fazer ela brilhante. Então, enfim, só um exemplo assim comum, prosaico, de como pensar sobre as cores é algo importante quando a gente pensa visualidade, não necessariamente só o pintar, mas visualidade de maneira geral, né? Essas outras sinalizações também de trânsito e coisas do tipo. E você falou esse exemplo aí, né? E olhando a pintura, lembra também aqueles papéis de parede assim, mais antigos, que vem mais aquilo para dar essa sensação, né, de calmaria, de tranquilidade no quarto. Quando eu olhei assim, primeiro para essa pintura, eu lembrei muito disso, né? Remete muito a isso que a gente tem. Já vi vários exemplos assim que se usavam antes. Uma coisa mais aqueles quartos, né? Mas não tanto aqui, mas mais para a Europa. Geralmente eu vejo algumas imagens, então isso remeteu muito, né? Sim. Bem pensado, Exídia. Sabe uma outra coisa que eu lembro também de referência para essa imagem? Acredito que ela também tem uma inspiração oriental. Ah, sim, aquela coisa mais cerejeiras, né? Não tem tanta aquela cor assim da cerejeira, mas o formato, assim, a forma, o movimento. Exato, o movimento, o enquadramento da composição, né? A composição como um todo, esse modelo, esse pedaço. Então, parece aquela abordagem oriental das coisas nos mínimos detalhes. E no caso deles, a cerejeira, né? Então, acredito que sim, acredito que essa já seja uma pintura da época que o Van Gogh já teve contato com arte oriental. Como vocês sabem, os artistas modernos tiveram muito contato com a arte de povos não ocidentais. Então, arte oriental, de maneira geral, arte da China, né? Então, você vai ter também arte africana, no caso do Picasso, de outros modernos né, mais adiante, né, pensando que Van Gogh ainda está aí produzindo no final do século XIX. Não me lembro quando ele morre, mas você vai ter essa influência muito grande desse tipo de arte na renovação da arte moderna, né? Essa renovação ela é constituída sobretudo a partir dessas observações da arte de outros povos. Claro que essas contribuições não são muito faladas, mas é sabido, né? Então a gente tem Van Gogh com a arte oriental, assim como o Gauguin vai para o Tahiti, também super inspirado por arte ocidental, Picasso com a arte africana, Braque também, muitos artistas também modernos colecionavam arte africana, então todas essas ideias de desconstrução da figura e tudo isso não é novidade para muitos lugares não ocidentais. Então, isso acaba sendo incorporado dentro das inovações ocidentais e você tem essas rupturas da própria arte moderna, né? Diferentes rupturas que são as vanguardas, né? Que vão ser modos de fazer, modos de propor uma arte mais livre do modo de fazer acadêmico. E aqui a gente tem uma pintura do Franz Marc, né? Então, como dizem embaixo, esse cavalo azul era o símbolo do grupo, Der Blaue Reiter, né? Que é o Cavaleiro Azul, que incluía também outros artistas, como o próprio Kandinsky. Aqui a gente já tem uma pintura bastante diferente das outras, né? Quem me ajuda com essa? Eu Então, posso ajudar. vamos lá. Então, uma coisa que eu achei muito show e que eu queria até perguntar, ele faz a pintura com tinta óleo ou é acrílica? Ou é outro material?
Tem como... Então, essa daí eu acredito que seja tinta a óleo, mas eu teria que ver a referência, porque aqui nesse modelo de apresentação, não sei se eu consigo ver aqui, não diz. Nossa, porque assim, é bem interessante como ele dá uma... Como é diferente, né, essa pintura, porque nem parece que é tinta se olhar assim. Por que não? Não sei, me deu uma impressão assim, por um lado assim, que quando olha de longe, né, dá aquela impressão até assim de canetinha por um lado, claro que não existe canetinha, né, mas dá uma impressão assim de canetinha, porque ele faz um jogo ali de uma diluição com branco, né, com a cor colorida e com o branco ali, ele faz essa mistura, essa diluição ali também, que dá muito essa impressão. Eu Sim, acredito. a gente tem aqui, nessa parte aqui do cavalo, dá para ver isso que você está falando, Bárbara. Eu acho que uma outra coisa é que essa pintura é uma pincelada muito marcada, né? Então, é um grupo expressionista. Então, eles não vão utilizar os meios de uma maneira tradicional. Então, isso que vai causar, acho que, esse estranhamento, Bárbara. Então, completamente diferente das anteriores que a gente viu, essa sem sombra de dúvidas, uma das mais novas delas, né? Mais recentes. Então, tem essa relevância de uma representação geométrica também, Bárbara, que acentua mais puxando para o geométrico e o foco na gestualidade também, né? Verdade. E as cores também são muito, parece fantasia, sonho, alguma coisa assim, né? Não é que na realidade então fica meio diferente, rompe com a proposta nossa de tentar olhar uma coisa mais, como dizer, real, mas muito bela, né? Sim, sim, exatamente, Ronaldo. É isso. Então, vejam que aí o aluno vai ter essa implicação de calmaria e de algo assim, vai estar dentro de uma cena muito maior de dinamismo, né? Uma cena expressionista, mas um expressionismo, não um expressionismo naquele sentido melancólico, mas um expressionismo mais vivo. Nós vamos ter uma vertente, né, de um expressionismo com características mais vivas, tá? Então, não vamos pensar que todas as pinturas expressionistas são igual grito, né? A gente vai ter essa ênfase na expressão acontecendo de diferentes modos, não necessariamente com aquela atmosfera. Eu acho que, Exídio, você queria falar? Eu achei que você queria falar antes, a Bárbara começou a falar, ou foi impressão minha? Não, acho que eu não cliquei, não. Mas o que tinha me chamado a atenção era isso, você comentou, né? A diferença dela das outras, essa questão mais geométrica e as cores bem definidas, delimitadas ali. E isso que já remete muito, assim, a Van Gogh, ao Picasso já, né? Quando você olha, essa coisa tão... a pintura marcadinha ali, os lugares, essa coisa firme, sabe? Tem o movimento do pescoço do cavalo, se estivesse ali parado, né? Esse movimento, mas ali uma coisa foi congelada ali, né? Aquele movimento, né? E assim, olha só como dá para ver os detalhes, né? Bem demarcado aí, as sombras, as cores. Muito bonito, assim. E bem, assim, um salto, né? A diferença desse para os outros por aí. Por isso que eu achei legal esse tour, assim, que a gente estava vendo coisas muito próximas, né? Mas é legal isso para a gente ver, para a gente não ficar muito determinista, sabe, gente? Por isso que eu trouxe isso para vocês. Porque, assim, dentro dessas informações muito equivocadas que a gente vê na internet, eu já achei várias vezes coisas assim. O azul é uma cor que é isso, isso, isso. Gente, não, depende do contexto. Dependendo do contexto, ela pode sugerir uma calmaria. Dependendo desse contexto, ela não vai sugerir uma calmaria. Ela vai estar dentro de um dinamismo maior. Então, se você aplica numa parede de um quarto, é uma coisa. Mas a pintura, você precisa saber desse contexto, né? Porque não é só uma cor, é a paleta de cores da composição, o que ela pode suscitar.
Não tem nada delicado aqui, né? É uma pintura assim bem forte, né? Como diria assim, marcada, mas Super forte. Eu achei legal a questão do contorno. Ele não é aquela coisa tão marcada, mas ao mesmo tempo né? Essa coisa forte, assim, brusca. Exatamente. Uma outra coisa aqui também que eu ia chamar a atenção para vocês é que você não tem todo um trabalho de degradê na figura inteira. Então, aqui você tem uma área branca. Aqui você tem uma área branca também, com os detalhes aqui. Aqui é uma veladura. Então, não tem aquela ideia de uma transição hiper suave, uma transição que você não marque, né? Uma massa de um volume que você não marca. Então, você tem essa parte aqui super marcada. Fica uma pintura quase com uma característica linear. É como se tivesse pego, assim, um giz, o giz de sala de aula mesmo, pegasse aquele giz e marcasse, assim, desenhasse com ele deitado, porque é muito marcada essa pintura. E tudo isso, claro, que também intencionalmente, né? Então, essa questão dessa finalização, então não tem essa ideia de vou fazer um degradê do roxo para o amarelo super suave, não. Então, fica uma atenção às texturas muito grande, né? Essa é uma pintura da Georgia O'Keeffe. A Georgia O'Keeffe é conhecida pelas pinturas de flores que ela faz, é uma pintura norte-americana. E é uma pintura bem crítica, né? Como vocês veem. Ela utiliza as cores da bandeira norte-americana, que fala que é uma resposta à grande pintura americana. Então, a gente tem um esqueleto de uma vaca junto dessa bandeira, né? No formato também. E com as cores, então, uma pintura muito irônica, né? E para ela, como está colocado aqui, os ossos não estão relacionados à morte, mas sim às características específicas do deserto árido, né? Não tem mais informações sobre ela, mas vejam que é uma pintura super forte, né? Por esse cartaz, por esse detalhe simbólico, bastante simbólico, da utilização das cores. O que é interessante também é que a gente tem um trabalho muito forte nesse crânio e o restante parece que é mais insinuado, né? As cores, elas são mais insinuadas, são bem um trabalho de fundo, né? Verdade. E também essa questão de volume e profundidade, né? Muito interessante. Sim, o azul vai funcionar como esse elemento de profundidade. Caso a Adriana tenha mencionado isso, ele vai ser uma cor que pode ser muito utilizada para isso, para dar essa ideia. Até como a gente viu, acho que eu coloquei para vocês a questão da perspectiva aérea, como a gente viu, a perspectiva aérea, tonal ou atmosférica, né? São três nomes que falam da mesma coisa, vai se utilizar muito do azul para dar a ideia de distância, de que algo é distante, de que algo é profundo também, né? Dá a sensação de que está num túnel, né? E esse crânio aqui na frente, mais que você veja aqui o mastro, aqui onde ele está pendurado, primeiro olhar, parece que ele sai, né, de algum lugar, assim, bem para frente aqui. Na verdade, eu achei bonito também, sabe? Por mais que seja um crânio, assim, mas, sei lá, achei incrível, assim. É legal, né? É. Isso. E é isso, achei legal que você falou que ele salta, então a gente tem uma utilização dos contrastes aí, né?
O branco com o azul, que dá esse aspecto de profundidade, o branco, essa quase moldura vermelha também gera um contraste interessante. Então, esse branco já está projetando essa caveira em direção da gente, né, dos observadores. Ela está saltando. Com essa escolha de cores, com essa escolha de composição, ela está saltando para a gente, né? Por meio de todo esse contraste. Ah, isso. Lembra um pouco aquele touro lá do Fábio Baroli, sabe? Não, não sei. Pinta um touro, mas é bem mais colorido, assim, já é. Todas, mas com uns chifres enormes também. Lembra um pouquinho. Ai, olha só, depois manda pra gente. Ah, tá bom. Vamos sim. Manda pra gente lá no grupo. Tá, joia. Também achei bonita essa pintura. Gostei, não é uma pintura óbvia. Crítica, mas bonito, muito bonita também. Esse pensamento bem direta, mas muito, muito bem elaborada. Tem um grupo? Oi? Eu ouvi falar, manda pra gente no grupo. Existe um grupo? Existe, você tá lá no Google Classroom. Ué, eu vou ver melhor. Uai, Ronaldo, onde você postou sua atividade? Eu pensei que aquilo é que eu faço francês também e eu uso aquela mesma ambiente. Eu penso que é um ambiente isolado ou outro. É um ambiente mesmo, uma plataforma. Compreendi, então. É tanta tecnologia que eu já estou pirado. Muita coisa. Eu falei grupo no sentido de que ele é fechado, né? Ele é apenas para disciplina. Okay. Ronaldo, acho que é o seu microfone que tá dando interferência, viu? Sim, eu sei. Toda vez que você fala, aí... Pronto. Esse é o que eles chamaram de Color Explorer, né? Que eu falei para vocês, que eles têm a divisão. Olha só que interessante. Explorador por cor. Parabéns, você usou explorador. Ele dá parabéns também para várias coisas. Você fica vendo. Então, aqui a gente tem, olha só. Olha que coisa interessante. Os algoritmos já fazem uma seleção pelas cores. Do que você tem a predominância daquelas cores. Já aparece aqui. Então, enfim. Eu sou sempre a favor, gente, da gente usar a tecnologia. Eu acho que às vezes a gente não usa a tecnologia de uma maneira muito produtiva, sabe? Então, eu acho que essa é uma maneira muito produtiva de uso da tecnologia e uso do tempo da internet. Tenho adorado, assim, acho que é o que super funciona para aulas à distância. Bem, vamos lá então. Vamos fazer um intervalo. A gente volta 11h12, tá bem? Beleza. Ok.